Vamos continuar trabalhando no GRASS? Hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz para trabalhar com os arquivos tipo raster e como é que funciona essa tão famosa region. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do SpanLab. Eu sou o professor Carlos Groman e hoje a gente vai para o terceiro vídeo da série sobre o GrassGIS. Então hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente trabalha com arquivos raster e como é que funciona a region. É essa coisa bastante poderosa que só o Grass tem, mas que realmente no começo ela é um pouco contra-intuitiva de entender como é que ela funciona e por que que ela está lá. Então vamos lá, eu vou mudar aqui para o meu desktop. Muito bom, vocês devem estar vendo agora o meu desktop aqui. Então esses são os arquivos que a gente vai trabalhar hoje, tá? São dois arquivos SRTM, eles estão em formato HGT, que é aquele formato que foi criado para disponibilizar dado SRTM, ninguém sabe por que que eles inventaram isso, ao invés de disponibilizar isso como um GeoTIFF comum. Inclusive eu vou deixar aqui no card em cima o link direto da aula de modelos de terreno do outro curso lá, o curso de QGIS, caso você queira dar uma refrescada nessas ideias. Então eu vou diminuir aqui para não ficar ocupando a tela, e está aqui também o meu terminal ou console de linha de comando. Eu falei para vocês que a gente não precisa usar, mas que é legal aprender, porque tem algumas coisas que são mais fáceis, mais rápidas, mais interessantes de fazer na linha de comando. Então, por enquanto eu vou deixar ele meio de lado, mas eu vou voltar para ele porque é legal da gente aprender sim. Eu estou com ele aberto aqui, até porque eu estou no Linux, eu estou gravando isso aqui num computador com Linux, e no Linux o jeito mais fácil de chamar o GRASS é abrir um terminal, digitar GRASS e dar Enter, só isso. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou digitar GRASS e dar Enter, e já vou até minimizar aqui o terminal porque a gente não vai usar ele agora. Iniciou aqui o GRASS, então eu estou rodando a versão 786, pode ser que a sua seja um pouquinho diferente, 785, alguma coisa assim. Aqui a gente já tinha definido antes, né, aquele diretório onde vão os dados, que é o GrassData, que a gente usou esse nome padrão, podia ser outro, mas a gente gosta de usar esse nome. Dentro dele já tinham algumas locations, cada uma com seus mapsets, e a gente criou, naquele último vídeo, essa location aqui, curso YT de YouTube, com o mapset YouTube, e ele já tem o permanente também que ele faz por padrão. Para esse vídeo aqui eu quero criar uma location nova, dessa vez em UTM, porque aquela estava em coordenadas geográficas em latitude e longitude. Eu vou criar uma em UTM para poder seguir como está na apostila. Vocês lembram da apostila? Deixa eu mostrar ela para vocês. Está aqui a apostila, ó, né? Aquela que a gente viu da outra vez, já o processamento com GrassGIS, versão de 2016. E a gente vai dar um pulo aqui por essas partes iniciais de mapa raster, visão geral. A gente vai direto aqui para refazer os passos de criar uma location e um mapset. Então tudo isso aqui vai ser igual até chegar lá no finalzinho. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então vamos criar uma location nova. Vou chamar de curso YouTube UTM. Assim eu sei que é UTM. Vou selecionar de uma lista de referência, igual a gente fez no outro vídeo. E agora, enquanto ele abre, qual será que é a nossa coordenada, né? É UTM, mas qual zona? Zona 22, 23? Vamos ver se na apostila ele tem. Zona 22, hemisfério sul. Então, é esse código aqui, ó, 32722, né? Sempre bom dar uma olhadinha. Então, vou procurar aqui, ó, 327, vê que ele vai diminuindo a lista à medida que eu coloco mais números, né? Olha lá, 32722. Então, pronto, peguei esse aqui. Aquela questão do datum, a gente fez isso também da outra vez, é a transformação do datum. Resuminho. E pronto. Criou, vou criar um mapset novo. Vou chamar de YouTube 22, que é a zona 22. Então, clicado nele, agora eu começo a sessão do GRASS. Vai ligar. Telinha de splash screen. Estamos aqui com o GRASS, tá? Então, eu vou trazer o Layer Manager aqui para baixo, para não ficar comigo em cima dele. E vou trazer aqui o Map Display para o canto. Aumentar um pouquinho. Então, aqui onde vão estar nossos mapas, aqui onde a gente vai fazer as operações, tem todo o menu de comandos aí. Vejam aqui embaixo no Map Display, ó, no canto esquerdo de baixo, as coordenadas. Ele está com coordenadas meio que no 00, né? Porque a gente não definiu
a region padrão. Então ele colocou, acho que 0101, uma coisa assim. Então a gente vai ter que mexer nisso depois, mas por enquanto ainda não. Porque a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é importar aqueles arquivos SRTM. E para isso, nesse caso, a region não vai ter uma influência. Ele vai trazer o mapa inteiro sem considerar a region. Então vem aqui comigo, ó, em Arquivo, File, Importar dados raster, e essa é a primeira opção, olha, importação simplificada com reprojeção. O que isso significa? Que até pouco tempo atrás, essa ferramenta não existia e a reprojeção dava um pouco mais de trabalho. Por quê? O GRAS ele não consegue pegar um arquivo lá de fora dele, que esteja no seu computador, em um sistema de coordenadas, converter essas coordenadas e trazer ele para dentro da sua location, do seu projeto. Ele consegue fazer isso entre locations. Então, se você tem um raster que está numa location em coordenadas geográficas e quer trazer ele para a UTM, você tem que estar numa location em UTM e mandar ele puxar da outra location. É sempre você está trabalhando na location que é o alvo, né, o seu objetivo, e traz ele de outro lugar. Então, para fazer essa importação de um dado que estava em outro sistema de coordenadas, a gente tinha que criar uma location dentro daquele sistema de coordenadas, importar o dado, sair do GRAS, voltar para o GRAS na seção da outra, né? Então, se eu tenho lá meu SRTM em latitude e longitude, eu tinha que criar uma location em latitude e longitude, importar ele para lá, importar esse SRTM para dentro, sair do GRAS, abrir o GRAS de novo, dessa vez na location UTM, entrar na location UTM, pedir para trazer da Latilong para UTM. Isso dá um certo trabalho, obviamente, né? Daí criaram esse comando aqui que faz tudo isso no background. Ele faz essa location na outro sistema de coordenadas, só que temporária. Faz, importa, vem, puxa para dentro e apaga os arquivos temporários. Então, muito mais simples, né? Então, vamos lá. Importar o dado. Esse comando aqui, na verdade, ele funciona para importar qualquer coisa. Tá tendo reprojeção ou não. A diferença é que se você for no comando comum, como o r.in.gedal, que vai usar a biblioteca gedal, ou esses aqui que são específicos para tipos de arquivo, eles não vão fazer essa location temporária. Eles só funcionam quando o dado está no mesmo sistema de coordenadas. Esse aqui, se tiver no mesmo, ele funciona também. Ele só não vai precisar fazer reprojeção. Então, vou descobrir meu arquivo aqui. Eu coloquei ele numa pastinha mais simples. Dados YouTube. Vou pegar aqui o primeiro. Está lá. Ó. Nome do layer de output. Ele coloca o mesmo nome do arquivo para dentro do GAS. Eu posso mexer nisso aqui se eu quiser, mas não vou. E eu vou simplesmente dar um OK, porque aqui está tudo certo. Tá? Não vou mexer nessas opções. Essa primeira, olha lá, Override Projection Check. Ou seja, ele ignora a projeção do arquivo original e traz como se ele tivesse no lugar, como se as coordenadas fossem as mesmas e como se ele fosse encaixar no lugar. Isso funciona quando você tem um arquivo que você sabe que está no mesmo sistema de coordenadas do seu projeto, da sua location, mas que por um acaso ou está com metadado errado, ou não tem metadados para dizer qual é a projeção, não tem arquivo auxiliar de projeção, alguma coisa assim. Então, pode ser que você use essa opção em algum momento. E a opção de sobrescrever os arquivos, porque lembra que eu falei, acho isso no outro vídeo, o GRAS ele não vai te perguntar se você quer sobrescrever um arquivo que já existe. Ele simplesmente não faz o comando. Ele vai dizer, olha, o arquivo já existe, não vou fazer, pronto. E ele para. E aí você tem que vir e clicar nessa opção e dizer, não, tá bom, pode sobrescrever. E aí ele roda. Tá? Então vou mandar importar. Tá vendo? Ele diz aqui, olha, percebi que a projeção do layer não bate com a da sua location. Vai ter que ter reprojeção. E aí você, tá bom, importa e reprojeta. Aí ele vai rodar. Então aqui, enquanto ele escreve que está importando, ele está criando a location, está fazendo a projeção do mapa, né? Está importando para lá e trazendo para cá. E daqui a pouco ele termina. Não demora muito não, porque o arquivo não é muito grande. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui já no Map Display. Olha lá, trouxe. Vê que ele fica meio tortinho, porque é o que acontece, né? Você corta os limites de um mapa em lat long e traz para o TM, ele dá uma entortada. Olha as coordenadas aqui embaixo, ó. Então aqui coordenada x leste e aqui coordenada y norte. Então à medida que eu passeio aqui, eu vejo os valores das coordenadas. Vou pegar o outro arquivo e fazer a mesma coisa.
Projetou, vou fechar aqui ó, o diálogos, ver que o comum do GRAS é que os diálogos, as janelinhas dos comandos não fechem logo depois que você roda, a não ser que você clique nessa opção aqui de fechar quando ele termina. Mas isso é legal porque você pode fazer várias vezes, pode mudar parâmetros e testar, sem ficar abrindo e fechando toda hora as janelinhas. Então vou fechar, vou voltar aqui ó, no Layers, na aba de Layers, eu estou vendo que os dois estão aí. Onde eles estão, deve estar um do lado do outro. Vamos ver aqui se eu der um zoom out, zoom menos, opa, tá lá. Posso dar um pan aqui, um zoom mais. Então aqui estão os nossos dois mapas, né, os nossos dois rasters, nossas duas camadas raster do SRTM. Vê que a cor não encaixa certinho, se você der um zoom aqui, você vai ver que você vê bem, né, a divisão entre eles. Porque a escala de cores ela foi definida para cada um deles. Ele pegou a mesma escala de cor, né, do azul para o amarelinho ali, viu o máximo e mínimo de um dos rasters e colocou. Depois viu o máximo e mínimo do outro e colocou também. Então, como eles têm uma pequena diferença, dá para sentir essa diferença aqui. Bom, vou fazer um maiorzinho aqui. Pronto, agora eu vou colocar todo mundo na tela. Ótimo. Então agora a gente está com os nossos dados. Deixa eu dar uma olhada na apostila para ver o que a gente tinha que fazer na sequência. Bom, aqui era a criação da location. Esse passo aqui foi o que ele pulou. Eu não sei por que isso aconteceu. Pode ser que no seu computador isso apareça para você e você tenha que preencher isso, que é o correto, na verdade. Eu acho que tem algum probleminha com a minha instalação do GRAS aqui, que seriam os limites e a resolução da region padrão. Ele precisa de uma region padrão para pensar, e a gente vai definir isso já já, a gente vai mexer nessa region, e então esses seriam os valores onde encaixa tudo para esse exercício aqui. Mas a gente não precisa disso nesse momento. Caso, quando você estivesse criando a region, aparecesse isso aqui, você pode usar esses valores aqui da apostila sem problema nenhum, tá? É só uma área padrão para ele pensar. A gente vai mudar isso à vontade. A resolução que você põe como padrão depende um pouco do que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com SRTM, pode pôr 30 metros. Se você vai trabalhar com Landsat, pode pôr 30, 28,5. Depende da imagem que vai ser a sua base. Mas a gente vai mudar isso ao longo do caminho. Aqui também na apostila ele mostra como trabalhar com os dois tipos de coordenadas, porque o GRAS aceita trabalhar com o TM, né, coordenadas planas e projetadas em pés ou em metros, ou as coordenadas geográficas em graus decimais ou graus, minutos e segundos. Então, se você vai colocar um determinado valor de coordenada em grau, minuto e segundo, você põe assim, grau, 2 pontos minuto, 2 pontos segundo, e a letra para dizer se é sul, norte, W ou E. Ou você põe como grau decimal. Então, esse mesmo valor aqui, ó, 19 graus e 36 minutos, ficaria, né, sul, ficaria menos 19,6. Lembrando que sul é negativo, oeste é negativo. Tá? Então, aí aqui é toda a parte inicial do GRAS. E a gente vai começar aqui. Então, dados de elevação, tem toda uma introdução ao que é o SRTM. Vocês não precisam buscar os arquivos nesses endereços aqui. Tudo bem? Vocês podem pegar direto lá naquela página de internet do meu site que eu coloquei no outro vídeo, né, que é carlosgroman.com, e ali dentro tem a página da disciplina de SIG com software livre, onde tem todas as outras aulas do curso de QGIS, e vão ter as desse aqui do GRAS também. Então, esses endereços aqui, eles costumam mudar muito, esses servidores do SGS, toda hora muda de endereço. Então, não precisa pegar o daqui, você não precisa clicar aqui no PDF, que é um link, porque normalmente não vai funcionar. Então, você pode pegar direto daquela página lá que vai estar lá tudo certinho. Aqui a parte da importação, que a gente acabou de ver, do comando r.import, o display do raster. A gente brincou um pouquinho aqui com o zoom, né, no map display, aqui está com outra cor, né? E agora, então vamos dar uma olhada nisso aqui, que é o raster patching. O que é isso? O patch ele vai juntar dois arquivos raster, ele vai fundir os dois num só. Se tiver sobreposição, aquele que vier primeiro, se não me engano, na lista que você der de raster para juntar, vai ficar por cima. Ou o inverso, não lembro direito. Mas a gente vai usar isso para fazer um arquivo único do SRTM.
Então tá aqui, né, as opções que a gente vai usar do arquivo, vocês podem dar uma olhada com detalhes. Mas antes de fazer o patch, a gente vai ter que fazer uma coisa juntos na mão, que é definir uma área para ele trabalhar, definir uma region. Depois a gente vai ver a questão da resolução espacial, como é que ela muda. Mas a gente vai definir aqui de duas maneiras. A gente vai fazer duas coisas, porque a gente não teve a opção de fazer aquela region logo na hora de criar a location. Se no seu caso teve, ótimo, melhor para você. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou achar um papel aqui, eu vou dar uma olhada aqui nas coordenadas e vou marcar mais ou menos as coordenadas que englobem o mapa todo, tá? Então aqui em cima é 75, não, 7351, 390, aqui embaixo 7221, 280. Eu estou dando uma folga grande, né, para não ter problema. 915, 260 e 695, 860, tá bom. Então com isso aqui eu vou conseguir definir a minha region. Aí eu posso vir aqui no menu Settings, olha lá, tem todo um submenu só para region. Então mostrar a region corrente, mostrar a region corrente em latitude e longitude, caso você esteja em outro sistema, mostrar a region do tamanho do mapa display, na extensão do mapa display, setar region, isso aqui é set region, e olha esse comando, g.region, tá? Marca bem esse comando, g.region. Eu vou chamar ele aqui, ó. Vamos lá, então o que ele tem de opção? Existing, então uma region que já existe. Determinar a region corrente para ser uma region nomeada. O que é isso? É que quando você gera uma region, quando você define um limite de uma region, você pode salvar ela com um nome. E aí acessar ela de uma maneira muito fácil. Então eu posso salvar área 1, área 2, área 3, sabe, se eu tenho várias áreas de estudo, ou chamar um nome, PETAR, parque de não sei o quê. E aí depois quando eu quero voltar para aquela mesma região, eu dou o nome e ele volta. Então isso aqui te chama de uma que você já tenha salvo. Determinar a region para um raster que já existe. Ele vai pegar o limite do mapa raster e vai determinar a region por ali. Tanto o limite quanto a resolução a partir de um raster que você já tenha. Esse de cima é para raster 2D, esse de baixo é para raster 3D, que é uma outra história, um raster tridimensional, que o GRASS aceita esse tipo de coisa. Você pode também definir a region para um vetor, então ele vai pegar os limites de um vetor. Não tem como ele ver a resolução, mas os limites ele pega. Bounds aqui, ó. Então os limites. Aqui você vai definir os limites de uma region nova. Olha lá. E é aqui que a gente vai usar. Então, valor para a borda norte. É aquele valor que a gente pegou lá. Então, 7351390. Valor para o sul, 7221280. Valor para o leste, 915260. Valor para o oeste, 695.860. Vocês podem estar com valores levemente diferentes, tá? Valor para top e bottom, então topo e base, que é no caso de raster 3D, não precisa mexer aqui. Essas outras aqui também não. Tá? Resolução. Você pode definir em termos de linhas e colunas que você quer que a sua region tenha, ou o valor mesmo do pixel. Eu vou por 30 metros aqui, no 2D, tá? Que é norte, sul e leste-oeste, não vou mexer em mais nenhum dos outros. Efeitos. Aqui você salva com um determinado nome. Print, ele tem muitas opções que ele vai escrever aqui na janelinha de console, né? Vai imprimir ali, por exemplo, as definições da region, várias coisas em vários outros estilos, em Natilong, no estilo do GMT, que é um outro programa, tem várias coisas aqui para vocês testarem. Opcional também, overwrite do que? No caso de você salvar um arquivo, uma region, como que ele salva a definição de uma region? Ele salva um arquivinho de texto lá dentro daquele monte de diretórios dele, lá da location e do mapset, que diz os limites e a resolução e tal, e aí quando ele precisa ele lê aquilo de novo.
Então, se você já tem um com esse nome, ele também vai reclamar que o arquivo já existe. Vamos rodar aqui só para ver o que ele faz. Ó, rodou em 0 segundos e mais nada, né? Ele não deu nenhum tipo de feedback para a gente. O que a gente pode ver aqui em cima, ó, o comando que ele usou. g.region, espaço n igual tal, 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 s igual a tal, e igual a tal, w igual a tal, res igual a 30. Então esse é o comando que a gente poderia ter usado lá na janela de terminal para setar a region. E aí seria a mesma coisa. Tá? Se eu der um print aqui, por exemplo, ó, print the current region, ele imprime para mim qual é a region atual. Então, projeção TM, zona 22, data, elipsoide, limites norte, sul, leste, oeste, resolução, colunas, número de colunas e número de linhas com essa resolução, quantidade de pixels. Vê que a resolução não ficou perfeita, 30 e 30, por conta dos limites. Eu chutei os limites, botei 30 metros de pixel e aí na hora de fazer as contas não deu exatamente os 30 e 30. O que é que eu posso fazer se eu quero que fique exatamente os 30? Eu venho aqui no efeitos, não, bounds, aqui. Primeira opção, alinhar a region pela resolução. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar uma esticadinha nos limites, se for necessário, para que o pixel fique exatamente com aquele tamanho que eu quero. E aí se eu rodar de novo, ó, agora 30 e 30. E ele deu uma mudada nos valores aqui. Aqui era 390 no norte, ficou 410, né, nessa outra rodada aqui. E o que é que tem de diferente do comando lá de cima? g.region é o comando, espaço, traço P ou menos P, eu sou mais acostumado a falar menos, algumas pessoas falam traço, mas tanto faz. Menos P, que é o print, é a opção de print, espaço, menos A, que é a opção de align, de alinhar, e as mesmas coisas, né? Norte, sul, leste, oeste, resolução. Então, com esse comando aqui, eu geraria isso aqui se eu tivesse lá no terminal. Isso é legal da gente ver porque, a bem da verdade, é muito útil a gente ver a configuração da region para saber exatamente onde a gente está, se a resolução está correta, se os limites também estão dentro do que a gente quer. Então, esse comando aqui, ó, g.region espaço "-p", é super, super útil de usar. E aí entra em cena você rodar as coisas no console ou no terminal. Eu vou fechar aqui um pouco. Eu posso rodar isso aqui, neste console, do Layer Manager, tá? Então, se eu vier aqui e escrever, ó, g.region "-p", vê que ele até tenta completar, né? Ele já vai sabendo as coisas que ele pode, quais os parâmetros que ele pode pôr, ele vai completando para você. E se eu rodo, exatamente aquela mesma coisa, só que aqui. Então isso é legal, tá? É legal de usar o console para esse tipo de coisa sim. Porque é muito mais rápido do que ir lá, abrir o diálogo, pá, ler. Não, é muito mais rápido você vir aqui. Quando você acostuma, eu não sou acostumado a usar este console, eu sou acostumado a usar o terminal. Eu venho aqui, posso dar um clear para limpar a tela, e aqui eu dou um g.region-p. Eu acho isso bem rápido de fazer, e aí ele mostra para mim. Então eu pelo menos sempre estou usando as 3 janelas, eu sempre estou usando o terminal também. Mas lembra, se você achar que não precisa, guarda ele lá, não fecha, só minimiza e usa esse daqui. E agora? Será que deu certo? Será que a nossa region chegou no lugar certo? Bom, primeiro eu vou dar um refresh aqui na tela, ó, render map, né? Ele dá um re-render. Ó que beleza. Agora a gente tem um retângulo aqui, que é a nossa region. Foi essa que a gente definiu. Então ele está mostrando para a gente. Isso aqui é bem importante. Se não estiver aparecendo, venha aqui embaixo, ó, que vocês têm essas opções do Map Display. Ó. Então qual que é a primeira opção? Mostrar as coordenadas. Qual que é a segunda? Mostrar a extensão dessa área que está no Map Display. Mostrar a region computacional. Então ele mostra o valor dela aqui embaixo, nessa barrinha. Display Mode e Display Resolution a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Esses três aqui, ó, modo, resolução e geometria. Então, a gente vai ver como que isso influencia no que é mostrado na tela, porque ele pode mostrar um dado na resolução nativa dele. Por exemplo, aqui ele está mostrando SRTM
com a sua resolução nativa de 30 metros. Mas eu posso mudar, por exemplo, a region para 200 megapixels e fazer com que ele mostre isso para mim, mesmo os dados ainda estando em 30. Vocês vão ver isso já já. Tá? Então essas 3 opções é o que vão fazer. Então, ó, Show Computation Extent é essa opção aqui. Ó, se eu desligar, ele não mostra mais a region. Eu acho muito, muito útil que ele fique com a region aqui. Tá? Então ajuda a gente a trabalhar. Então agora tudo que eu fizer com raster vai acontecer dentro desse retângulo vermelho aqui. Se eu tivesse uma region que pegasse só um pedaço aqui, tudo que eu fizesse ia acontecer dentro do outro retângulo. A gente vai fazer para vocês verem, tá? Então vamos voltar para aquele ponto da apostila, que era o raster patching. Vamos juntar os dois num layer só. Eu vou vir aqui em raster, se não me engano está em overlay, patch. Então, patch raster maps, r.patch. À medida que você vai acostumando com o nome dos comandos, você também pode, por exemplo, vir aqui no console, nessa barrinha branca aqui, que você pode digitar os comandos e começar a digitar, por exemplo, r.p, olha lá, ele já vai tentando completar para você. Patch, completou. Dou outro Enter, ele abre o comando para mim. Então isso também é bem fácil, porque você vai acostumando com esses nomes de comandos e é mais rápido, no fim, digitar e dar um Enter para ele abrir a janelinha do que ficar procurando nos 1001 menus, tá? Então vamos lá, r.patch, eu vou colocar os mapas que eu quero juntar. Então eu vou pegar um e depois o outro. Tá lá, ó, S2548, S049, beleza. Esse arroba YT22 quer dizer que ele está no mapset YT22, que é o que a gente fez. Isso é por causa de eu ter mais de um mapset dentro da mesma location que eu posso acessar eles. E aí ele vai mostrar de qual mapset você está puxando para que você não se perca. Nome do mapa resultante, então eu vou colocar SRTM patch, tá? Que é o patch dos dois. Opcional, algumas opções aqui, ó. Usar 0 para transparência ao invés de null. Null é o quê? É essa área aqui, ó. É a área que não tem dados. É a área que é um vazio no seu raster. É aquela que alguns outros programas chamam de no data. É o nulo para o Grass. Então, ele vai por padrão usar nulo. Se você quiser, ele pode pôr 0. Eu vou deixar do jeito que está. Aqui não cria escala de cor, permite que os arquivos se sobrescrevam, as coisas bem normais. Então ele vai usar a definição da region, agora, que é aquele nosso retângulo em vermelho, com aquele limite e aquela resolução espacial para fazer o patch. Vou rodar e vamos ver o que vai acontecer aqui. Rodou. Se você não percebeu muito, mas aqui ó, sumiu aquela linha juntando os dois mapas. Por quê? Porque ele... Deixa eu diminuir isso aqui. Pronto, isso é uma coisa legal que eu tenho do Linux, né? Eu enrolo a janela para cima na barrinha de título e consigo esconder ela rapidamente. Então, ó, vou voltar aqui nos layers, olha lá o SRTM patch aqui, vou tirar ele. Ó, então aqui eu tenho os dois, né? 1 e 2. E aqui eu tenho ele inteiro. Então agora a escala de cor está para ele inteiro. Vamos ver um pouco mais aqui dos mapas, né? Para a gente ver bem como é que ficou essa diferença. Então vou desligar o SRTM patch. Vou pegar um dos dois aqui. Vou clicar aqui, ó. Posso ou clicar nesse ícone ou clicar com o direito, tá? Tanto faz. E vou pedir essa última opção, que é metadados, para dar uma descrição. Então o que ele faz? Ele chama esse comando, que chama r.info, e o mapa que eu escolhi. Então ele dá uma informação básica, tá? Aqui, ó, quantas linhas, quantas colunas, 3.800 por 3.500, projeção, mínimo e máximo, e mais o comando que gerou, né? r.proj, que ele foi projetado daquela locação, olha lá, de uma location temporária, porque ele criou, tal, trouxe. Vamos ver o do outro. Metadado do outro, mesmo tanto, né? Olha, 3.900 por 3.600 colunas, é por causa da projeção que ele fica um pouquinho diferente. Mínimo de menos 35, máximo de 1.400, é por isso que a cor fica um pouco diferente. E o patch? Metadados, 4.300 por 7.300, então ó, ele é bem maior.
mínimo de -50, máximo de 1400. Então a gente vê que ele juntou de verdade, né? Posso desligar esses dois, vou ligar o SRTM e vou ver aqui agora, ó, raster, manage colors. Então vou mexer nas cores, ó, vou pegar a primeira opção, a mais simples, color tables. A gente fez isso lá no outro vídeo, né? Então eu vou jogar color table para o mapa SRTM patch, vou definir como. Vou escolher uma aqui. Qual? A Viridis é sempre boa? Viridis é essa que já está. Vou pegar uma outra. Vou pegar Magma. Se eu der um run, olha lá, agora está ele inteiro. Então vê que realmente agora isso aqui é um arquivo só. Se eu quisesse podia até deletar os outros dois, mas não vou deletar ainda não, tá? Vou dar uma equalização no histograma aqui, só para ver como fica. Ele demora um pouquinho mais para calcular essa, mas olha que legal. Então ficou uma coisa bem interessante, hein? Vou deixar o r.colors aqui. Infelizmente isso não dá para fazer nos outros sistemas, gente. Não dá para fazer no Windows, não dá para fazer no Mac. Esse negócio de esconder a janelinha aqui, ó, na barrinha de título dela é uma coisa bem do Linux. Eu acho bem útil, mas também às vezes a gente fica cheio de janelinha pela tela e não é uma coisa muito boa. E agora o que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou pegar aqui no Map Display, ele tem essas várias opções, e essa última opção da lupinha. O que é que está escrito aqui? Various Zoom Options. Então, várias opções. Zoom para a Region Default, que lembra, nós não definimos. Então ela foi definida automaticamente como 01, 01, uma coisa assim. Se eu der o zoom para ela, vai sumir tudo do mapa. Zoom para uma região salva. Determinar a region computacional a partir do display. Então ele vai pegar todo o limite do display e determinar isso como a nova region. Determinar interativamente, ou seja, a gente escolhe uma region na mão. Determinar a partir de uma region já salva. E aqui salvar a geometria do display para uma region. Então aí tem aquela coisa que a gente já vai ver da geometria do display. E salvar a region computacional para uma region com nome. Então eu já estou com uma region ali, mas não dei nome, aí salvo o nome para ela. Então vamos ver aqui primeiro. Vamos pegar essa opção do meio aqui, ó, interativamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir, clicar e arrastar, fazer um retângulo qualquer. E ó, agora a region está aqui. E aí, se eu vier de novo no meu comando de patch, deixando aqui embaixo para vocês poderem ver. Então o que eu tenho? Aqueles dois mapas, vê que o comando está igual, tá? Eu vou mudar só o nome de saída. Isso é um negócio legal do diálogo ficar aberto, né? Eu só mudo aqui e é o que vai acontecer agora. Aí ele vai pegar esses dois layers aqui para juntar num só, mas agora a region está aqui. Então ele tem que obedecer essa region e fazer um raster só nesse pedaço. Mudei o nome para garantir e vou rodar. Olha que legal. Então agora ele fez só aqui. Então agora vocês estão começando a ver qual é que é a da region. E ela vai definir onde as coisas vão funcionar, né? Se eu quiser fazer um trabalho, se eu quiser, né, eu tenho todo esse raster aqui, mas meu computador é devagarzinho e eu quero processar esse negócio, às vezes demora. Se eu estou trabalhando numa área grande, demora. Aí eu posso definir uma região pequenininha para fazer testes. E eu testo meus algoritmos, testo o que vai acontecer, qual que é a melhor opção. E aí quando eu chego num acordo com aquilo que eu vou fazer, aí sim, aí mando fazer na área grande, que vai demorar, sai tomar café, vou dormir, sei lá. Mas isso ajuda bastante, gente. Isso também permite que você tenha várias áreas de trabalho já definidas, né? Você salva com nome, aí vai de uma para outra, assim, bastante útil. E a gente também pode mudar a resolução espacial dessa region. Ela define não apenas os limites, mas também a resolução espacial. Agora ela está definida como? Vamos ver aqui no console. Então, olha que legal. Eu estou dando seta para cima aqui no console e ele está voltando no histórico de comandos que foram feitos. Olha que massa. Então, o último comando foi o patch que gerou esse SRTM novo. Antes disso, foi as cores que a gente mudou. Antes disso, as cores, né, a primeira vez que mudou as cores.
Aí o info, que a gente pediu os infos nos mapas, ó. Todo o histórico de comandos estão aqui. Isso é legal para você rever alguma coisa, rodar alguma coisa de novo sem ter que chamar os diálogos. Olha lá, g.region-p, cheguei onde eu queria. Dou Enter. Então tá aqui, são esses limites e é essa resolução. Ela tem uma resolução de 30 metros. E se eu quiser mudar? Quem que tá aqui? O pet. Deixa ele ali atrás um pouquinho. Eu vou mudar aqui g.region-p. Eu não vou mexer nos limites, vou mexer só na resolução. A resolução era como res igual a alguma coisa, né? Que lá a gente tinha colocado 30, é o que estava naquele diálogo, onde ele explica bem o que que era. E eu vou pôr res igual a, sei lá, vou pôr um negócio gigante que é para a gente conseguir ver direito. 600 metros. Tudo bem, então agora a region é de 600 metros, ou quase, né? Olha lá aqui deu 598. Então o que que eu vou fazer? Eu posso pôr um menos A, funciona também, ou PA tudo junto. Eu posso juntar essas flags, né, que tem essas letrinhas, menos P, menos A, menos alguma coisa, eu posso juntar numa só, menos PA, por exemplo, aqui, res igual a 600. Então ele fechou em 600 metros, com esse limite aqui aproximado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar de novo o patch. 600 metros. Tá vendo? Eu só mudei o nome do final e vou rodar de novo e a gente vai ver o que ele faz. Rodou. Vocês estão vendo agora? Vou dar um zoom para vocês verem. Ó. Olha o tamanho dos pixels. Eu vou desligar ele aqui para a gente ver. Ó. Então vocês estão vendo o pixel aqui, ele é de 30 metros e aqui de 600. Então vê que eu mudei a region, já mudei a resolução. Isso é uma coisa que eu também posso fazer. Eu tenho uma área grande para trabalhar e eu acho que não vai dar certo testar numa área pequenininha. Eu pego a área grande, mudo a resolução espacial e aí eu faço meus testes como se eu tivesse um raster grande, mas com pixel grande também. E também vai ser mais rápido. E aí quando eu me acertar, eu volto para o pixel pequeno e mando rodar do jeito que era para ser. Posso vir aqui, vou mudar para um negócio maior ainda essa region. 600, 6.000. Vai. E vou rodar, olha só, vou rodar o patch de novo direto daqui. Só chamei, só dei a setinha para cima, o comando voltou. Vou mudar aqui o nome de saída para 6.000 e roda. Olha lá. Olha o tamanho da coisa. Vou dar um zoom para ele aqui, ó. Zoom to selected map. Opa, foi só ele. Então, olha que beleza. Tá vendo? Como é que ele define o valor? Ele pega o vizinho mais próximo. Então, ele vai gerar essa estrutura aqui, né, dessa matriz. Vai olhar quem está mais próximo do centro do pixel novo e vai usar isso como valor. É uma reamostragem por vizinho mais próximo. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos ver aquela questão lá das geometrias, que eu preciso lembrar também. A opção que a gente quer é essa aqui, ó. Ele fecha a resolução do display para a region computacional. Vamos ligar aqui e ver como que acontece. Viram? Então agora o display segue as definições da region. Eu estava com uma region que era esse retângulo aqui, com pixel de 6.000 metros. Então ele mostra todos como se eles tivessem 6.000 metros. Se eu mudar a region lá, de volta para 600 metros, cadê a nossa region aqui? Region 600. Dou um refresh no display, ele mostra todo mundo como se tivesse com 600 metros. Então essa é uma opção que vocês têm, que pode ser interessante em alguns momentos, né, para vocês verem os mapas como eles ficariam com uma outra determinada resolução, mas o padrão é ela estar desligada, e aí ele mostra cada raster na sua resolução nativa. Então o de baixo está com 30, o de cima aqui está com 600, e o outro pode estar com 6.000 ou alguma coisa assim. Deixa eu ver o que tem na apostila aqui. Aqui tem o patch, fez o patch, pediu o info, e aqui um pouco sobre
regions. Então, ó, digitando no terminal, g.region-p, -pa, os limites que a gente pode, né, ó, as opções ali da geometria do display. Eu acho que era mais ou menos isso que tem, tá? Então aqui é só trabalhando com display, com a region, bastante no terminal. A gente está usando ali o console do Layer Manager, mas você pode fazer isso, ó, isso aqui é o que a gente acabou de fazer, no terminal. Então deixa eu só mostrar aqui no terminal para vocês a mesma coisa. Aqui então, ó, né, o g.region está ali. Agora vejam que eu não tenho o histórico inteiro aqui. Nesse terminal eu tenho só o histórico dos comandos que eu rodei aqui dentro. Então eu só tenho de volta o g.region, não tenho todos os outros. Aí nesse caso, esse aqui é interessante de rodar porque ele traz todo o histórico do que você rodou dentro do Grass. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar alguma region? Então, vou chamar aqui terminal, vai. G.region, "-p", eu sou muito acostumado a deixar o "-p" ali para dar um print, para ver como está a coisa. Vamos ver como ela está? 600 metros. Então eu vou salvar isso. Eu acho que isso aqui é save igual a R600. Vamos ver se isso funciona. Beleza. Foi para a region de 600 metros. Aí se eu mudar aqui, ó, eu vou dar "-p", resolução igual a 30. Mudei para a region de 30, ó, tá aqui, ó, 30 metros, tá? Eu der um render, então ele está com essa region com 30 metros de pixel. Deixa eu desligar os mapas de cima, só para ficar mais fácil da gente ver. E agora se eu der g.region -p espaço region igual a, como é que era? 600? Vou ter que voltar aqui para ver, peraí. R600, né? Tem que marcar em algum lugar os nomes, né? R600. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele arquivo, olha lá, voltou para a region 600. Quer ver? Vamos ver como é que isso fica lá nos arquivos? Então, onde é que está o nosso arquivo, Grasdata, curso tudo TM. Esse é o mapset permanente, esse é o mapset que a gente está trabalhando. E ó, ele tem uma pasta que chama Windows, que são as janelas das regions. E aqui ele tem um arquivo que está o R600, que é o nome que a gente deu para aquela region. Então, ó, tá aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Isso é a definição de uma region. Projeção 1, que é o TM, zona -22, norte, sul, leste, oeste. Colunas, linhas e colunas, resolução, 600 metros, tá? Top, bottom. Então é isso aqui, ele salva a definição. E aí quando você pede para voltar, ele lê isso aqui e coloca de novo para a gente. Uma outra coisa que a gente pode fazer, ó, aqui nos zooms, né, determinar a region. Se eu determinar pelo display, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a borda, tá vendo? Pegou bem a borda ali e determinou a region. Isso é bem prático, às vezes você vem, dá um zoom em algum lugar, mexe o negócio, não, agora eu quero trabalhar aqui. Aí você vai lá e põe a region pro display. Aí ele fecha aqui, ó. Se eu der um zoom menos, a region está ali, tá? Então a region está setada nesse quadradinho. Setar a region para uma que já existe, vamos ver o que ele faz, ó. Ele pede para eu carregar, qual que existe até agora? Só essa aqui. Dou OK, olha lá, voltou. Botou aqui o quadradinho, ó. E eu posso vir nessa opçãozinha aqui da lupinha e dar o zoom para a region ativa. E é interessante que quando a gente faz isso, ele some com o que está em volta, né? Ele não mostra o que está em volta ali. Fica tudo branco, é bem interessante. Eu posso dar um zoomzinho em algum lugar aqui, por exemplo. Vou fazer uma region interativa qualquer. Definir a region aqui e posso fazer o quê? Salvar essa region para algum nome qualquer. Então eu dou outra region. Outra. E aí beleza. Então agora eu tenho outro arquivinho aqui. E eu posso ter vários. Eu posso usar isso para várias áreas de análise. Cada uma pode ter um limite, uma resolução espacial diferente, dependendo de onde eu estou trabalhando, para o dado que eu vou trabalhar. E coisas assim. Vou voltar para a tela cheia. Para que isso fique bem marcado. A region é uma das coisas mais importantes do Grass. Sempre, sempre, sempre a gente vê nas listas de discussão, nas dúvidas,
Pessoal, tô com um problema, eu rodo não sei o que e não sai nada e o resultado está em branco. O que é que pode ser? A region. Muitas vezes você está querendo rodar um negócio aqui e seus dados estão aqui. Aí não vai ter nada, vai estar em branco. Então você tem que trazer a region para onde seus dados estão, ou o contrário, né? Então, sempre tem que olhar, por isso que eu tô sempre com o terminal aberto, o g.region-p ali é um grande amigo, você sempre está olhando onde ela está, manter ela, a opção de mostrar ela no mapa display também é muito importante para a gente ver onde ela está, o zoom para a region ajuda demais a gente ver onde as coisas estão, e lembrar que o que você for rodar com raster vai rodar dentro da region, vai rodar dentro daquele retângulo que você definiu e com a resolução que você definiu. Você pode ter um mapa ali, como a gente viu, um SRTM com pixel de 30 metros, e na hora de rodar alguma coisa dentro de uma region, eu posso rodar com uma resolução de 900, 600, 6000, quanto eu quiser. E ele vai fazer isso na hora, ele vai gerar aquele pixel novo, pegar o ponto central ali, o valor mais próximo, fazer essa remostragem e usar isso para fazer uma análise qualquer, tá? Seja uma análise de análise de terreno, o comando que você for rodar com raster vai obedecer a region. Legal? Bom, pessoal, para esse vídeo, para essa aulinha aqui, o que eu queria trazer era isso, era mostrar de novo a gente fazendo a location, para que isso fique bem marcado, como é que fica essa questão de projeto, location, projeção, fazer a importação com projeção, que a gente não tinha feito da outra vez e que é muito comum, importar os arquivos raster do SRTM, fazer essa junção deles, que também é bastante comum, a gente sempre tem a lei de Murphy aplicada à cartografia, é que a nossa área de interesse vai estar entre duas cartas topográficas, ou 4, ou duas imagens de satélite, dois modelos de terreno, coisa assim. Então é bem comum que a gente tenha que pegar mais de um arquivo e juntar para fazer um arquivo só e conseguir ter a nossa áreazinha que está bem ali no meio. Então o patch é bem comum, e a questão da region que a gente começou a trabalhar agora, e é uma das coisas mais importantes do GRASS, tá? Tem que estar sempre atento, mesmo que você não vá trabalhar com várias regions, com várias resoluções espaciais, tem que estar atento para onde ela está, qual é o limite, qual é a resolução que você está trabalhando para que as coisas deem certo. Tudo bem? Então é isso. Espero que o vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Lembra de dar aquele apoio para o canal, com a sua inscrição, com o seu like, com o seu comentário, tudo isso ajuda muito o YouTube a saber que o canal tem relevância e pode até aumentar ali a chance do algoritmo recomendar para outras pessoas, a gente espalhar esse conhecimento. Aproveita para seguir a gente nas outras redes sociais, a gente sempre que pode coloca alguma coisa lá, a gente não é super ativo em redes sociais pelo laboratório, mas sempre que pode tem alguma coisa por lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Para todo mundo, um grande abraço e até o próximo vídeo.